boa noite aos trabalhadores e frequentadores da casa de Tio Ormindo, aqui na cidade de Salvador. Agradecemos ao seu departamento doutrinário, na pessoa de Celso Seara, por participar dessa doutrinária virtual sobre o tema Colônias Espirituais, que é a terceira etapa, porque nós gravamos a 2. Hoje, dia 5 de novembro, às 19h30. Cumprimentamos também aos inscritos no canal Raciocínios Espírita, que está hospedando esse vídeo para posteriormente ser assistido pelas pessoas que estão participando hoje ou pelas pessoas que não puderam participar. Nós iniciaremos a nossa reflexão dizendo que existe uma teoria que se utiliza do medo para dominar as pessoas. Na história das religiões, nós observamos, eu não sei se proposital, o aspecto da imposição do medo. Atualmente nós sabemos, por exemplo, onde vai acontecer um terremoto, qual a intensidade esperada desse terremoto. Nós já compreendemos a natureza dos relâmpagos. Agora, naquela época primitiva, não se sabia nada disso. E é possível que a pedagogia divina tenha se utilizado desses meios para nos ir formando, nos ir educando. Então, nós estamos admitindo aqui que o medo poderia ter essa função educativa, inicialmente. Exemplo, nós éramos advertidos, olhe, isso é só uma manifestação divina, calma. Se nós louvarmos a Deus e nos comportarmos, a sua ira diminuirá. Como? Se Deus tivesse ira. A partir daí é que surgem os rituais das oferendas, por exemplo. Então, se essa opção de educar, de se utilizar o medo, não fosse necessária, às vezes até era a única opção que se tinha na época. Pensar sem imagem, hoje, ainda é impossível para a maioria de nós. Então, a teoria do medo pode ter sido utilizada como parte do nosso processo evolutivo. Ainda hoje, eu não sei se vocês concordam, é difícil disciplinar certas pessoas sem castigos. Todos nós, simplesmente, ainda temos dificuldade de compreender os fenômenos e o universo ligado à matéria. E para agravar essa nossa compreensão, o universo não é constituído só de matéria. Ele é constituído de ingredientes muito mais complexos do que o que a gente intitula de matéria. As descobertas da ciência e as revelações, elas vêm se dando de forma gradual para a gente. Há pouco tempo, os cientistas, tentando explicar o surgimento do universo, eles descobriram o que eles denominaram de bóson de Higgs. Eu não sei se vocês sabem, ou já ouviram falar, o que é bóson de Higgs. O bóson é uma partícula subatômica e Higgs é o Prêmio Nobel de 2013. Então nós estamos falando aqui que o homem descobriu agora uma partícula não visível que origina a matéria. Substâncias, por exemplo, como sódio, ferro, potássio, elas foram classificadas como elementos. Se nós formos olhar no dicionário, nós vamos ver que elementos são partes constituintes de um todo. O símbolo do elemento, para efeito didático na tabela periódica, ela representa um átomo do elemento também. Nós pensávamos de forma incompleta
que o átomo era indivisível, que era a partícula que originava tudo, até pouco tempo. Hoje, nós sabemos que matéria é energia, energia condensada ou coagulada, como dizia Kardec e Newton. Os cientistas, eles têm desenvolvido teorias e vêm se deparando com enorme dificuldade em entender intelectualmente as leis do universo. Um pesquisador da teoria das cordas, vocês já ouviram falar o que é teoria das cordas? Declarou que tem de acreditar no que não vê para provar, através de fórmulas matemáticas, o que ele vê. Eu achei interessante essa colocação dele. Imagine a delicadeza que é estudarmos os temas colônias espirituais. Imagine, é um estudo delicado, porque refere-se a um mundo imaterial, um mundo sutil. Para explicar o universo físico, os cientistas se utilizam de laboratório e fazem experiências. O espiritismo surgiu a partir de um fenômeno experimental, mas a doutrina ela é maior do que o fenômeno. Se nós espíritas abolíssemos os fenômenos práticos ligados à mediunidade, nós íamos fechar uma porta para as pesquisas que nós fizemos até agora, baseadas na mediunidade. Então, o nosso tema é Colônias Espirituais 3. Olhem, senhores, diariamente desencarnam por dia, sabe quantos? De 100 mil a 150 mil pessoas no planeta. Tanto morrem pessoas ilustres como as pessoas desconhecidas. Morrem ignorantes e letrados, morrem nobres e plebeus, habitantes das cidades e do campo, não importa. Os que acreditam na vida após o desencarne, racionalmente poderia até nos perguntar: onde receber essa estranha e enorme caravana de seres que desencarnam? Será possível destinar ao mesmo lugar esses espíritos vindo de cultura, de posições e com bagagem tão diversas? Conforme Chico Xavier, a população de espírito do planeta Terra é de cerca de 25 bilhões. Se nós sabemos que 7 bilhões estão encarnados, vocês me perguntariam: onde é que está a maioria? 18 bilhões de desencarnados. Jesus afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Está lá em João, capítulo 14, versículo 2. Como interpretar a casa de meu pai como ela não sendo o universo e as moradas como sendo mundos que circulam o espaço infinito? Hoje, nós sabemos que nós nos localizamos na Via Láctea e que essa Via Láctea possui mais de 200 milhões de sóis, inclusive sóis que têm luminosidade dezenas, centenas de vezes mais forte do que o nosso. Então as condições do mundo são diferentes um dos outros, conforme esse grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Existem mundos onde os habitantes são inferiores da Terra, tanto física quanto moralmente, e nos mundos adiantados, nós já sabemos que a vida é toda espiritual, não existe corpo material. Então, esse mundo astral, ele preexiste ao mundo físico. Isto é, se o mundo material deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria existindo. Esse tema, colônias espirituais, é um dos mais interessantes e complexos que tem. Alguns até podem pensar que esse tema é criação do espiritismo. Mas convém assinalar que esse assunto antecede o espiritismo
em milhares de anos. É fato que esse tema ganhou uma divulgação maior após a narrativa do filme, mais recentemente, o filme O Nosso Lar. Muitas informações que coletamos em diversas fontes têm diferentes narrativas, não apenas em função das formas diferentes de exposição humana para registrar os acontecimentos, como em função das culturas e crenças diferentes entre os povos. Nós sabemos que quando você narra alguma coisa, você narra em função da sua cultura, dos dados que você tem. Então, as formas das descrições desses planos variam na forma de como eles foram relatados. Essas informações foram trazidas através de visões, através de sonhos, encontro com entidades e com as psicografias. Mas essas descrições, as descrições nessas várias fontes, têm muito em comum. Vamos apresentar aqui alguns fatos. Vamos para a Bíblia, por exemplo, exatamente no Apocalipse. O nome Apocalipse vem de Apocaluma, que significa revelação. Muitas vezes a gente pensa que Apocalipse está ligado à destruição, a fim de mundo. Então tem um capítulo lá no Apocalipse que se chama Jerusalém Celeste, que fala sobre isso. Sabe o que é que está escrito lá? João narrando, é uma terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu já se foram. Não haverá mais morte, nem luto e nem dor. E a entidade dizendo para ele, o plano espiritual, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. A quem tem sede eu darei a água da fonte da água viva. Então, olha bem, me arrebatou em espírito sobre um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Desdobramento. O material parecia jaspe e ouro na narrativa dele, porque ele não conhecia o material. Tudo parecia pedra preciosa. A cidade não precisa de sol ou de lua para se iluminar. A iluminação era diferente nesse plano que ele estava. Mostrou-me rio, água e árvores. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor que inspira os profetas. Significado de profeta. Profeta é a pessoa que anuncia os desígnios divinos inspirado pelo alto. Então vocês observaram que nesse capítulo do Apocalipse, Cidade Celeste, ele fala que foi arrebatado fora do corpo, o que nós chamamos de desmembramento. Agora, se nós recuarmos, indo para 500, 400 a.C., os gregos, as pessoas boas estavam no Olimpo. Quanto aos demais, após a morte, haveria um julgamento presidido por Hades. Hades é um dos deuses do Olimpo. Eles continuam dizendo, os bons iriam para os Campos Elíseos. O Campos Elíseos era a mansão dos bem-aventurados. Os ímpios eram atirados ao Tártaro. Tártaro é o lugar que eles chamavam de expiação. Mas depois dos gregos, Sócrates e Platão. Sócrates e Platão intuíram que as almas, após permanecerem algum tempo no Hades, retornariam à vida terrena. Isso aí já é um antecedente da reencarnação. Dante Alighieri, no século XIII, no século XIV, que ele morreu em 1321, e de acordo com o pensamento da Idade Média, da cultura que ele tinha, ele afirmou na Divina Comédia, foi na Semana Santa do ano de 1300, dizendo que desdobrou-se espiritualmente e após atravessar o que ele denominou de círculo do inferno, imagine, Emanuel Swedenborg também, no século XVIII, o sueco de grande cultura que eu citei na primeira gravação, foi precursor do espiritismo. Narrou ter recebido revelações espirituais
que nós citamos também no vídeo anterior. Então, diante desse quadro, o Espiritismo veio nos trazer informações sobre esse tema, colônias espirituais. Francisco Xavier contou em 1980 que quando ele estava psicografando o livro Nosso Lar, ele foi muito combatido, foi taxado de médio fascinado, chegou ao ponto dele ficar confuso com aquela situação. E para não prejudicar o trabalho de psicografia do livro, André Luiz e Emmanuel levam em desdobramento acima da colônia. E ele vê a colônia, vê o nosso lar. Então, os espíritos que habitam a espiritualidade formam grupos, segundo grau individual de evolução moral, de sintonia, de simpatia, de habilidade, de tendências, de necessidade de aprendizado e de evolução. Espíritos infelizes se atraem formando falanges também e constroem cidades, criam tiranias, subjugam outros espíritos. A exemplo do capítulo 2 da obra Libertação, de Chico Xavier também, narrado por André Luiz. No livro Quando se pretende falar da vida, em 1984, um jovem de formação israelense, o nome dele é Roberto Musar, ele desencarnou em 14 de março de 1979. Ele enviou 22 mensagens através de Chico Xavier, relatando para a mãe dele o desligamento do corpo. E ele cita que o avô dele, Moseque Aron, pronuncia a palavra dele na própria língua que ele falava. Ele falava a língua judaica. E o menino dorme tranquilo. Então qualquer pessoa pode aceitar ou não a informação. Principalmente aquelas informações que nós não podemos provar materialmente. No entanto, vocês vão convir comigo que há limite para que nós duvidemos de um fato. As provas materiais são raras nessa situação das colônias, mas as provas espirituais são infinitas e todas elas com lastro na fé raciocinada. Por exemplo, mesmo que a pessoa não tenha ido aos Estados Unidos, ela sabe que é a capital de Nova York. E é importante ressaltar que a revelação espírita, além da origem divina, é uma revelação científica. Então, por que existem pessoas, e não são poucas, que acreditam, ou dizem que acreditam, que a Terra é plana? Vai na internet. Existe outro que não acreditam, ou dizem que não acreditam que o homem esteve na Lua, apesar de todas as evidências materiais. Então, a missão de André, chamou ele do repórter do além, foi a de nos revelar os tesouros de que somos herdeiros na eternidade. São riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição da sabedoria do amor. É para isso que nos servem essas informações. Sem isso, não entenderemos nem os fenômenos materiais, que são visíveis e palpáveis. No livro O Nosso Lar, fica retratado as consequências de nossas ações pós-mortem. Nos é mostrado o vislumbre de uma nova perspectiva após o encerramento da vida no corpo físico. E o mais intrigante é a confirmação de que toda a nossa retificação somente será alcançada através do trabalho edificador proposto por Jesus. Então, independente de qual é a sua religião, vale muito a pena conhecer essas obras de André Luiz. Depois, na série de 14 livros de André Luiz, no seu segundo livro, intitulado Os Missionários, se desvenda os segredos da reencarnação
através da tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo de renascimento. Vocês vão ver como esse processo é complicado. Em 20 capítulos é discorrido sobre a continuação do aprendizado na vida espiritual. É ensinado que a providência divina concede sempre aos homens novo campo de trabalho, através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Uma das partes mais instrutivas do livro é quando é descrito detalhadamente o nosso processo reencarnatório. E no terceiro livro, Os Mensageiros, há testemunho de médiuns desencarnados que partiram do nosso lar com tarefas específicas e não conseguiram cumpri-la. Eles vieram e voltaram. No retorno ao plano espiritual, desencarnados, eles fazem relatos esclarecedores. Nesse livro são descritas atividades prestadas por espíritos desencarnados a pessoas aqui na Terra, pela equipe de espírito mensageiro de nosso lar. Há também registro de André Luiz e Vicente, sobre o comando de Aniceto, vocês vão ver, após o estágio no centro de mensageiros, partindo de uma caravana lá de nosso lar para aqui, para Crosta. Então, meus amigos, para a gente fechar o assunto, concluindo, eu diria que o Espiritismo não é mais uma religião. Ela é a religião. Nós temos de tomar cuidado e não estarmos substituindo a palestra espírita pela missa e a água fluidizada pela hóstia. Observemos que no livro O Céu e o Inferno, Kardec entrevista espíritos de toda a ordem a respeito do plano invisível. E André Luiz, desencarnado, vai mais além, que ele pessoalmente vai registrar e narrar essas experiências. Essas revelações que são endossadas pelo plano superior nos falam de trabalho, de esforço próprio, de responsabilidade pessoal, de luta edificante, do estudo necessário e do nosso autoaperfeiçoamento. Porque as suposições de religiões anteriores nos faziam enxergar um céu como de favores e beatitude repousante, e o inferno como lugar de sofrimento eterno. Então, esses temas são importantíssimos, mas que nós não nos preocupemos com as encarnações anteriores, que é o passado, nem essa questão do nosso desencarne. Vamos nos preocupar com o presente e aproveitar essa dádiva que é estarmos aqui encarnados, procurando implementar e cumprir as missões do que nós acordamos lá em cima. Nós nos comprometemos a retificar. Muito boa noite. Obrigado a todos vocês. Um forte abraço.